gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje com a Gabriela. A gente vai falar sobre finanças. A gente está disponibilizando para vocês essa entrevista, digamos assim, que eu acho que hoje a Gabriela é muito mais convidada do que eu falar sobre esse tema tão importante, ainda mais no momento que a gente está vivendo hoje. E eu tinha combinado com a Gabriela da gente gravar essa entrevista antes de estourar esse boom de coronavírus, né? Eu acho que vai ser bem pertinente, inclusive para a gente começar a olhar um pouquinho para finanças de uma forma diferente, até com relação ao que a gente está vivendo hoje, né? Finanças, dentro do que eu penso, acho que a Gabriela concorda um pouco comigo, tem a ver com dois aspectos importantes, que é o emocional e o administrativo, né? As duas coisas andam juntas. Então, acho que estar conversando com a Gabriela hoje vai ser bastante importante, porque tem muita coisa que está acontecendo na vida das pessoas que gera ansiedade, que gera depressão por causa de má ou ausente administração financeira, tá? Então, antes da gente começar, Gabriela, gostaria muito que você se apresentasse para as pessoas, falasse do seu trabalho, o que você faz, né? E vou deixar para o finalzinho para a gente falar da rede social da Gabriela, para vocês seguirem ela e estar acompanhando tudo que ela faz. Então, só uma introduçãozinha para o pessoal para conhecer você, pode ser? Tá bom, claro, muito obrigada. Meu nome é Gabriela Mosman, atualmente eu sou analista de investimentos, eu trabalho na Suno, que é uma casa de análises. Então, a gente estuda o mercado financeiro e busca opções de investimentos que a gente considera boas e faz recomendações, tá? Eu sou economista de formação, tenho mestrado em finanças também, mas eu sempre gostei muito dessa parte comportamental também, tanto de economia como finanças comportamentais. E, assim, tudo isso envolve, né? Porque por mais, assim, economia por si só é uma ciência social, né? Então não é só aquela questão de números. Então eu sempre fui muito apaixonada pelo assunto. Por mais que eu fale de investimentos como profissão, eu acabo falando também muito de finanças básicas, organização financeira e até um pouco do controle emocional, né, nessa parte financeira. Nas minhas redes sociais, algo que eu sempre falo para as pessoas, por mais assim que finanças, dinheiro, seja algo de número, a gente tem que lembrar que nós somos seres humanos, biológicos, a gente tem emoções. Então, acaba envolvendo tudo isso, né? Não é só uma questão de você lidar com essa parte racional, numérica, mas também não é só uma parte de você lidar com o seu emocional. Você tem que saber combinar as duas. Então, é algo que é muito importante para as pessoas entenderem, porque eu acho que normalmente ou elas acabam vinculando, só dando atenção para uma ou só para outra. Então, eu acho que é muito importante a gente estar aqui debatendo esse assunto. Legal, Gabriela. Concordo com você, assim, 100%, né? Acho que, às vezes, as pessoas acham que é só uma questão de saber os números, né? De entender os códigos, né? E aí as abreviações, que tá suficiente. Mas a gente tem toda uma questão comportamental, emocional, cognitiva também, né? Da forma como cada um pensa sobre dinheiro, que eu acho que é um dos pontos centrais para que elas possam ter êxito nessa administração, né? Então, para começar o nosso bate-papo hoje, eu queria começar com uma pequena pergunta simples mesmo, que eu acho que você pode responder de uma forma melhor nesse sentido, que é: o que você acha que a gente precisa ter primariamente de conhecimento sobre finanças para a gente poder ter uma relação saudável com ela? Então, o que é o basiquinho para a gente conhecer de dinheiro, de finanças, de uma forma geral? Assim, não tem nada de muito misterioso. Você precisa ter alguns conhecimentos que não são de finanças, são de matemática básica. Somar e subtrair, tá? Basicamente isso. Assim, se você estender um pouquinho, talvez multiplicar e dividir. Outra coisa, você tem que entender que você precisa gastar menos do que você ganha. Pronto. Bacana. Com essas informações, você entender isso, pode parecer super simples, né? Mas muita gente gasta mais do que ganha, ou gasta o que ganha. Então, é basicamente isso, tá? De finanças, é isso. Tá. Agora, tem outro ponto que eu acho que é o básico do emocional, e eu acho que pode complementar depois. É que por mais que nós possamos, sim, ser pessoas incríveis, maravilhosas, eu sei que eu sou, você é, todo mundo é, a gente tem que parar com aquele de... eu vou me permitir. É agora, é só isso, porque eu mereço.
todo mundo merece tudo. Mas a gente tem que ter um pouquinho desse racional para lidar com dinheiro, tá? Porque, como eu comentei, o dinheiro são números. O você se permitindo, eu mereço, não vai fazer esse número aumentar. Tá. Perfeito. E aí eu acho que a gente pode entrar, inclusive, aproveitar e engajar na segunda pergunta que eu ia falar para você, que é sobre crenças sociais vinculadas ao dinheiro, né? Então, assim, eu acho que a gente também vem, né, conforme a nossa sociedade foi sendo construída, do comecinho até sair do processo de troca até vir a moeda surgir, e aí a nota e tudo isso, eu acho que a gente tem uma concepção de dinheiro, né, um pouquinho distorcida, né, eu não vou falar isso de uma forma mundial, mas falando um pouquinho mais dos brasileiros, né, que eu acho que tem um pouquinho mais de dificuldade com relação a isso, com relação no nosso processo de economia. Então, essas crenças que você mesmo falou, né, a gente só vive uma vez, se eu não fizer isso agora, eu nunca mais vou fazer, mas eu trabalhei tanto, eu mereço isso, né, que é o que você falou. Então, acho que as crenças sociais talvez acabam atrapalhando um pouquinho as pessoas de conseguir entender que, de fato, como você mesma disse, a gente merece, sim, os prazeres, as alegrias que o dinheiro pode prover para nós, mas a gente precisa começar a aprender a fazer isso com um pouco mais de consciência, né, dentro do que é possível na nossa realidade naquele momento, né, sem gastar todo o dinheiro que a gente ganha no mês só com prazeres, só com desejos, só com sonhos, né, não sei como que é isso dentro dessa organização. Sim, eu vejo um grande problema que as pessoas, elas ainda têm aquela coisa de que quem tem dinheiro é ruim, passou a perna em alguém, ninguém consegue ganhar dinheiro de forma honesta. E isso vai muito, eu acho que principalmente aqui no Brasil, que infelizmente a gente acabou vendo muitas coisas na nossa história, tanto de corrupção, ou escândalos, ou grandes pessoas envolvidas em diversos esquemas, até as pessoas mais humildes da sociedade, muitas vezes acabaram vendo o crime como uma única opção, o trabalho honesto era muito difícil, cargas tributárias muito altas, difícil de se desenvolver, difícil de empreender. Então, foi algo que acabou sendo... o nosso contexto econômico e social acabou criando um pouco isso, tá? E é compreensível as pessoas terem isso. E muito a gente ter isso, por mais que assim a gente possa não falar que mas acaba tendo nossa, vai ser muito difícil enriquecer, vai ser muito difícil. Então as pessoas acabam não cuidando do dinheiro agora, porque nunca vão ficar ricas, né? Então é uma coisa assim. Uma outra questão a gente nunca teve educação financeira assim, na base, no colégio, escolas, na família. Algo que a gente pode ver na nossa sociedade brasileira, principalmente. A gente nasce e cresce num ambiente de pessoas endividadas. Seu pai, sua mãe endividados, seus primos, sua família, seu vizinho. E você cresce achando que aquilo é normal, quando aquilo não é normal. A gente tem que cuidar do dinheiro para adquirir as coisas quando a gente tiver um planejamento financeiro organizado. É normal as pessoas não cuidarem do dinheiro. Então é algo que a gente não para nem para pensar. Eu já escutei tanta pessoa falando assim, não, mas eu vou me endividar para ter minha casa. Isso é normal, isso vai acontecer. Tipo, é algo que elas nem pensou que seria um problema, porque, tipo, todo mundo faz isso. Faz parte do processo. Não faz parte. A gente tá aceitando algo que não é certo, tá? Então... é muito dessas coisas que a gente nunca parou para analisar. E eu comento sempre com as pessoas, gente, não se culpem. A gente não teve educação financeira. Era algo que não estava acessível pra gente. A gente nunca... É muito mais uma questão de um clique da pessoa de... Sério, é como um milagre veio assim, nossa, eu tive a noção, porque a maioria das pessoas não tem, sabe? Não é algo assim da nossa escolha, é meio que a gente nunca parou para pensar. Então, eu acho que é muito desse o problema, que as pessoas simplesmente ignoram o fator financeiro. Perfeito. Acho que complementando esse mar de informações excelentes que você trouxe, a gente tinha dentro desse processo de crescimento social, que você falou que a gente não tem conhecimento e informação sobre finanças, se a gente pensar um pouco como a construção social foi feita, antigamente a centralização do dinheiro era feita com os pais, né? Então, o homem
era o centralizador financeiro, a mulher não tinha nenhum conhecimento de dinheiro, ela simplesmente cuidava da casa e o marido ia lá e geria o que tinha que fazer, trazia o sustento, etc e tal. E isso ficou durante muito tempo centralizado para depois começar a surgir pra gente nos tempos de hoje, que eu acho que hoje, literalmente, atualmente, é o momento que a gente está falando de finanças, de dinheiro, da importância da gente se organizar, da gente administrar de uma forma saudável, né? E uma série de problemas surgiram nesse processo, né? Com todas essas crenças sociais. Hoje, não sei se você observa isso, dentro do processo da economia mesmo, mas muitos jovens como nós optam, inclusive, por não ter filhos no momento de hoje, né? Eu acho que de um processo um pouco mais consciente do que acontecia naquela época, com relação assim, se você pensar muito, você nunca vai ter filho. Se você deixar para pensar se você vai ter dinheiro, você não vai ter filhos. Eu acho que hoje, não vou dizer num geral, né, mas grande parte das pessoas e dos jovens estão um pouco mais conscientes sobre ter filhos, né? Então, peraí, eu preciso de um processo financeiro administrado, organizado, para que eu possa trazer mais uma pessoa que vai depender do meu sustento, que vai depender de imprevistos, né? Não sei se você consegue observar alguma coisa nesse sentido, nesse processo também. Não, com certeza. Até eu digo, é uma escolha minha. Hoje eu tenho 29 anos. Com essa idade, minha mãe já tinha... eu não tinha nascido ainda, mas ela já tinha tido meu irmão. A minha avó teve a primeira filha com 21 anos. Então, é algo que foi mudando em relação a isso. Eu não tenho pressa para ter filhos. Gostaria no futuro, mas é muito uma questão que eu não vou ter um filho que eu não possa dar uma qualidade de vida decente, que eu acho que mereça. E até um outro ponto que a gente começa a se colocar um pouquinho é da questão do que a gente quer se proporcionar também. Hoje a gente tem milhões de oportunidades, a gente quer viver também, a gente sabe que eu, por exemplo, estou entrando agora numa parte da minha carreira onde eu vou conseguir ter mais renda, eu vou conseguir me desenvolver mais, eu quero poder focar e também poder aproveitar. Mas algo que eu acho interessante e que não envolve tanto dinheiro agora, tá? Porque eu gosto dessa parte mais social. Toda essa mudança da contextualização do filho é muito importante, porque antigamente era muito uma questão de você vai, principalmente a mulher, vai casar, vai ter uma família, vai ter filho, e é isso. É isso que a sociedade impõe em você, é isso que você, como mulher, tem de opção para sua vida. E uma mulher, ela nunca se questionou se ela pode ser uma boa mãe, se ela nasceu para ser mãe, porque ser mãe é uma vocação, gente, não é fácil ser mãe. E não é toda mulher que quer. Eu conheço muitas mulheres que não querem ter filhos, elas mesmas dizem, eu não tenho vocação. E eu acho que isso é muito importante na sociedade, porque vai dar essa opção, porque é uma abdicação que você faz, simplesmente você ter um filho, um compromisso pro resto da vida, não é uma obrigação que as pessoas precisam ter, e tanto, sabe, e se você quer ter um filho, eu acho que a pessoa tem que ter a responsabilidade de saber os impactos financeiros que isso acarreta. Simplesmente ter um filho por ter, assim, você tem que conseguir dar o mínimo para ele, sabe? Educação, saúde, e é algo vai da nossa responsabilidade como ser humano. Perfeito. E eu acho que é interessante, dentro desse mesmo sistema, dessas crenças sociais do filho, né, que você mesmo está falando, e que eu acho que é um tema interessante com relação a isso que a gente traz, a gente tem também um foco com relação aos filhos, que é aquela coisa assim, exato, eu vou ter, e aí depois eu vejo o que eu faço. Ou então, o segundo ponto, eu preciso ter um filho, porque quando eu ficar velhinho, o meu filho tem que cuidar de mim. Quem que vai pagar a minha moradia, a minha alimentação? Tem que ser o meu filho. Que daí a gente entra nessa crença social sobre a falta do planejamento financeiro para você conseguir se organizar, ter uma aposentadoria saudável, minimamente, não estamos falando de luxo, mas uma saudável, para você poder ter saúde mesmo, para conseguir se prover, e não depositar dentro dessa crença social que eu preciso ter filho no mundo para o filho poder cuidar de mim. E já imaginando assim, será que esse filho vai querer cuidar de você? Será que esse filho não vai depender mais ainda de você se vier um filho com problema? Até que ponto você considera que esse filho tem a obrigação de te sustentar de alguma forma? Aí você consegue juntar uma série de perguntas que as pessoas não se fazem na hora de colocar filho para resolver os próprios problemas, na verdade, né?
Exato. E é uma questão, assim, de tu tá deixando a tua vida, as tuas escolhas, o teu futuro, assim, tudo em relação ao teu ser na mão de outro. Que por mais que eu venha a crer que seu filho, você vai amar muito seu filho vai amar muito você, não necessariamente ele vai ter essa responsabilidade. E isso é uma cogitação na melhor das hipóteses, que eu não tô falando se não vão se dar bem, tá? Porque é muito provável isso. Eu, sinceramente, acho que famílias assim, que se amam, tudo bem, é exceção, tá? Porque a gente vê cada coisa na sociedade que é impressionante. Mas é muito complicado. E eu vejo finanças, organização financeira, basicamente. Você não precisa ser um gênio do mercado financeiro, mas você ter um controle financeiro, você ter uma boa educação, você conseguir se organizar e guardando dinheiro ao longo do tempo, criando aí planejamento, investimentos para você, é um dos fatores mais libertadores, porque você se torna dono das suas próprias escolhas. Isso tanto para quando você for mais velho, quando você for mais novo, você consegue tomar suas escolhas e não depender do outro. Se você quer mudar de emprego, você muda, porque você tem uma capacidade financeira para fazer isso. Se você quer morar em outra cidade, você muda. Para mulher também, eu vejo tanta mulher dependendo do marido. Não só na questão financeira, mas na própria questão de investimentos. Eu vejo muita mulher que às vezes guarda dinheiro, mas deixa tudo para o marido investir. Então, você cuidar do seu dinheiro, entender, é algo totalmente libertador e empoderador para o ser humano, sabe? Então, eu acho que assim, é muito importante a gente ter essa consciência. Perfeito, perfeito. Eu vou pegar até o gancho do que você acabou de falar de relacionamentos, que seria a nossa próxima pergunta, porque eu observo, eu acho que você deve observar isso também de alguma outra forma ou por outros vieses. Mas no consultório, muitas mulheres com depressão, com ansiedade, porque estão envoltas num relacionamento tóxico, que dependem financeiramente do marido 100%, e que algumas, inclusive, né, têm a separação parcial de bens, etc e tal, mas às vezes o marido não tem nenhuma administração financeira funcional, ou se tem, quer entrar na justiça para poder não compartilhar, porque acha que ele que trabalhou a vida inteira, então ele não vai compartilhar com ela, e entra numa guerra no processo do casamento, justamente por causa dessa dependência emocional. E aí muitas optam por ficar dentro do casamento, de um casamento extremamente tóxico, extremamente prejudicial, justamente pelo medo de não conseguir sobreviver. Não ter muitas vezes uma educação, tem muitas que não terminaram nem ensino médio, quem dirá fazer uma faculdade. Então elas entram num processo de dependência 100% do parceiro, justamente por não ter essa educação financeira, da importância da gente realmente saber nos prover, independentemente da gente ter uma pessoa que também se prova sozinha, né? Então a gente tá num processo falando aí de uma união de indivíduos e não de dependência, né? E essas pessoas acabam entrando nesse sistema patológico por causa da falta de todo esse processo de conhecimento de informação, que cai naquele ponto que a gente falou, sobre do que eram as relações antigamente, do que representava o homem, do que representava a mulher, e de que hoje a gente está trabalhando para mudar esse sistema, né? Sim, algo que a gente pode ver, assim, não é querendo falar bem ou mal, assim, dinheiro é ruim, dinheiro é bom, nada disso, mas a gente pode ver que existem muitos problemas de relacionamento por causa da questão financeira. Muitas vezes porque um ganha mais, outro ganha menos, ou porque as pessoas não sabem lidar com dinheiro da mesma forma. E, infelizmente, a gente tem esse problema social da mulher ser menos interessada ou menos envolvida nesse ambiente de dinheiro, investimentos, finanças. Isso é um problema social, porque não faz muito tempo que mulher pôde começar a ter conta em banco, que mulher começou a realmente ir para o mercado trabalhar. Então é algo que eu acho que assim, a gente vai mudar ao longo dos anos, mas é um problema mais histórico nosso da mulher, porque infelizmente faz parte, assim, a minha mãe não pôde ir trabalhar numa outra cidade porque a família dela achou o cúmulo e ela contava isso pra mim, assim, ela tinha opção de emprego e acabava não, ficando num emprego muito mais simples, menor, pra viver com o meu pai, assim, eles nunca tiveram um problema, mas foi algo que ela não pôde desenvolver a carreira, e eu vejo que muita mulher acabou
estando nesse meio, de não conseguir se desenvolver e acabou nessa questão um pouco mais dependente do homem. Perfeito. Infelizmente, isso é um fato. A gente tem que aprender a tentar lidar com isso. Eu sei que tem muita mulher com esse tipo de problema, mas eu acho que assim, nunca é tarde para a gente começar a buscar informações, a gente começar a entender sobre dinheiro. A gente tem que, mesmo que doa, a gente sair um pouco do zero, buscar informações, tentar começar com um outro emprego, alguma coisa, para começar a ganhar um dinheiro, mesmo que seja pouco. Eu sei assim que para muita mulher, às vezes, vai ter que, para conseguir sair de um relacionamento tóxico, principalmente, ela vai ter que abrir um pouco mão de uma qualidade de vida. Não é fácil, mas é um processo, né? Porque realmente ela nunca teve aquele contato. E a gente não pode querer uma mudança tão drástica num curto período de tempo, né? Assim, ela daqui a pouco não desenvolveu a carreira, ela não conseguiu ter uma fonte de renda muito boa, ela nunca se envolveu em cuidar de dinheiro. Então ela vai ter que abrir mão de uma qualidade de vida, provavelmente, para começar a buscar um emprego, para começar a buscar conhecimento financeiro, para poder começar a cuidar do seu dinheiro, para daí ter todo esse processo libertador que cuidar do dinheiro nos proporciona. Existem outras mulheres, claro, que daqui a pouco tem uma renda boa já, ela só nunca cuidou do dinheiro ou terceirizou para o marido, que isso pode ser um processo mais rápido, sim. Mas muitas dessas eu vejo que é um processo histórico, é um problema que a gente tem como mulher, e muitas vezes a gente acabou deixando, porque foi assim. É aquela mesma questão que eu comentei da questão de a gente nunca lidou com dinheiro, porque sempre foi assim, vivemos numa família endividada. Então, muito da realidade da mulher foi por causa disso. A mulher tem que ficar em casa, cuidar da família, o marido cuida do dinheiro, ele que vai trabalhar. E foi assim, a gente nunca parou para se questionar. E agora, quando a gente começa a se questionar, a gente vê que não precisava ter sido daquele jeito, dói. Só que é algo que a gente tem que lidar. E o quanto antes a gente começar a lidar, a mudança começa a aparecer antes, sabe? Então, eu sei que muitas vezes lidar com os problemas financeiros não é fácil. Não é fácil porque a gente vê muitos erros, a gente vê, nossa, se eu não tivesse feito tantos erros, poderia ser tão mais fácil, mas é algo que a gente tem que aprender a aceitar os erros e aprender com eles, né? Porque erros são os melhores professores. Mas só se a gente olhar o erro e aprender com ele, porque se a gente simplesmente errar e não ver o que a gente pode aprender com ele, não vai ter adiantado nada. Perfeito, perfeito. Acho que são pontos extremamente interessantes e importantes para a gente entender toda essa cronologia, né, com relação ao olhar para o processo financeiro, né, na questão social, como você mesma falou. E outro ponto que eu acho que é interessante, né, e já entrando num outro aspecto que você mesma falou, é sobre a compulsão financeira, né, esse ciclo gasta-ganha. Então eu vejo, por exemplo, nessa era um pouco mais ansiosa que a gente está passando e por conta também desse processo histórico, muitas pessoas jogam 100% dos seus prazeres vinculados aos seus gastos. Então, por exemplo, hoje eu tô me sentindo desanimada, eu tô triste, eu vou comer um lanche, aí eu compro lá no iFood, aí eu compro no restaurante, mando entregar em casa. Ou eu tô sentindo que eu não tô muito legal comigo mesma, eu vou lá e vou comprar umas roupas. Aí compra e parcela aquela coisa do cartão até não poder mais. Então hoje as pessoas usam o gasto financeiro como válvula de escape para lidar com as suas ansiedades, as suas frustrações, as suas raivas, seus medos. Então acho que também tem um processo administrativo e dessas crenças sociais com relação a dinheiro para buscar prazer, né? Então o dinheiro para mim é prazer, é só prazer, é só prazer. E aí ela começa a entrar às vezes em sistemas de trabalho. Não sei se você também observa um pouco isso, né, dentro das pessoas que você acompanha, mas eu vejo que alguns trabalhos que algumas pessoas desempenham é tão estressante, é tão desgastante, que elas recebem aquele salário e logo que elas recebem, elas já vão gastar para compensar todo o estresse que elas passaram, ou dentro da dinâmica familiar que tem, que também é conflituosa. Então, tudo que é de prazer hoje envolve dinheiro. As pessoas não criaram e nem desenvolveram hábitos saudáveis de vida que pode gerar prazer para elas, eu até falo às vezes para os pacientes, são as nossas mini fontes de prazer que a gente não observa, como por exemplo a gente tomar um banho relaxante, a gente poder curtir aquele banho, aquele momento, que são práticas que eu falo sobre a gente ter um pouco mais de atenção plena nas nossas atividades diárias, que o prazer passou a ser de alguma forma olhado
de um jeito que não é prazeroso. Então, isso aí é só um banho. Não, cara, um banho é muito bom, é muito relaxante, é muito gostoso. Algumas práticas que a gente faz que não envolve a gente gastar necessariamente e que dá prazer. Mas as pessoas já vincularam a gastar de alguma forma para sentir esse prazer, né? E eu acho que tem algumas culturas, algumas famílias, inclusive, que tem esse hábito. Na minha família, por exemplo, você estava falando dos seus pais, quando a gente era mais nova, eu tenho uma irmã mais nova que eu, e na nossa família o hábito de final de semana do meu pai era levar a gente pro shopping. Então vamos ao shopping, a gente come alguma coisa e vocês compram alguma coisinha para vocês. Era o jeito de dizer assim, olha, a gente vai ficar feliz, a gente vai curtir comprando, né? E durante muito tempo, eu quando comecei o meu primeiro trabalho, eu falei, o que eu vou fazer de lazer no final de semana? Eu vou pro shopping. E ali é o centro de você gastar, né? Você gasta, você gasta, você gasta. E eu acho que o trabalho pra gente conseguir entender e mudar esses padrões dessas crenças é buscando essa informação. Eu fui buscar também conhecer o quanto que é importante eu ter essa independência financeira, eu trabalhar o dinheiro, por mais que eu acho que esse ponto é algo que a gente estuda para toda a vida. Você vê que vocês que são profissionais da área estudam muito sobre isso, a gente que não é da área tem um pouco mais de dificuldade com alguns pontos, mas que é importante a gente não desistir de buscar isso, né? E da gente reverter esses valores. Exato. Assim, a gente comenta essa questão do gastar o dinheiro muito envolvido com as emoções, né? Eu mesmo já passei por isso, de começar a estar num trabalho muito, muito estressante realmente e usar o dinheiro como uma válvula de escape. Você realmente começar a gastar por um simples descargo. E muito do que eu falo para as pessoas tentem assim ficar um mês controlando os seus gastos, mas prestando atenção na emoção que está gerando aquilo, porque eu entendo que às vezes a gente vai precisar alguma coisa, ter uma válvula de escape, mas mais do que realmente fazer isso, a gente entender que a gente está fazendo isso. Se você sabe que você está gastando porque você está estressado, ok, você está consciente do seu sentimento e que você está fazendo aquilo. Só que às vezes a gente realmente só vai gastando e não para, pensa, não, tô gastando porque eu estou estressada. Isso muda, tá? Porque assim, você começa a ver assim, eu não preciso comprar isso aqui, eu não quero isso, eu só estou adquirindo porque eu não estou me sentindo bem nesse momento. Então são questões que a gente precisa ter esse autoconhecimento para entender a nossa emoção no próprio ato da compra, sabe? Então, eu sei que não é fácil, porque como eu comentei, muita gente que pensa no dinheiro, não quer lidar com a emoção, ou acha bobagem, alguma coisa assim, mas a gente precisa ter essa noção. Porque assim, até uma parcela do seu dinheiro você pode gastar. Eu sou super a favor de você ter uma parcela do seu dinheiro para você gastar com o que você quiser. A gente tem que se dar esses prazeres também. Mas existe um limite. Existe um limite de até onde você pode realmente gastar. Passou daquele limite, desculpa, gente, ninguém pode. E você tem que saber fazer as compensações. Eu vou deixar de comprar isso, mas eu vou sair para jantar no final de semana. Eu vou eu vou deixar de adquirir isso para sair com meus amigos. Ou eu vou passar esse final de semana em casa porque tem uma coisa muito bacana que eu quero comprar. Então a gente precisa entender essas trocas. E, assim, sinceramente, a gente pode conquistar basicamente o que a gente desejar se a gente entender essas trocas. Claro, talvez você não vá conseguir comprar aquele carro que custa R$1 milhão, mas, assim, com planejamento, a gente entender o planejamento, se a gente economizar o dinheiro ao longo do tempo, entender as trocas, a gente pode se organizar para adquirir qualquer coisa. Tá? Então, é muito importante a gente entender isso e desvincular aquele imediatismo. As pessoas elas são muito imediatistas. A gente tá. Eu acho que cada vez na sociedade é mais fácil a gente ter esse prazer. Então as pessoas estão cada vez querendo mais e mais e mais. E esquecem que isso vicia, né? A gente perde a noção. A mesma coisa do doce. Eu sou uma pessoa assim, se você me deixar eu ficar comendo doce, eu vou querer cada vez mais açúcar e cada vez eu vou precisar de uma coisa mais doce, e é algo viciante. Então, às vezes você tem que controlar o seu desejo do querer, se negar para conseguir controlar aquilo e na próxima vez que você se permitir, aquilo ser realmente prazeroso, tá? Então, em economia, a gente vai falar alguma coisa conceitual, a gente tem a questão da utilidade marginal, tá? É um nome complexo, mas assim, para você entender, se eu te der uma barra de chocolate agora, ela vai ter um valor para você, aquilo vai te dar um prazer.
Se eu te dar uma segunda barra de chocolate, ela vai ter um valor, por exemplo, mas vai ser menor que o da primeira. Se eu te dar uma terceira, uma quarta, cada vez esse prazerzinho que você vai ganhar com essa nova barra vai ir diminuindo, tá? Então, é isso que qualquer coisa na vida faz. Mais sempre é melhor. Mas existe uma hora que quanto mais, não vai mudar tanto, tá? Então, a gente tem que se permitir não ter. Isso vale para tudo na vida. Para quando você obter aquilo, ter um valor muito grande. Então, é igual, se eu te der uma barra de chocolate por mês, ela vai ter um grande valor toda vez que eu te der isso. Mas se eu começar a te dar uma barra por dia, você não vai ter mais esse prazer, sabe? Não é a mesma coisa. Então, as pessoas têm que entender isso e utilizar essas ideias na vida, assim, para basicamente tudo. Tudo. A gente tem um termo similar na psicologia que a gente chama de dessensibilização sistemática. Então, gradativamente, aquele estímulo que provocava algo para você no começo, que era ou aversivo ou muito positivo, conforme você vai entrando em contato cada vez mais com ele, gradativamente, ele vai perdendo a intensidade. É o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Exatamente. Então, acho que esses são pontos, assim, super importantes. Eu vejo que dentro desse sistema todo que você falou, antes da gente seguir para o próximo ponto, que eu acho que é interessante, nos relacionamentos afetivos, nesse aspecto que você falou de, às vezes, o homem ganha mais ou a mulher ganha mais, o casal não sabe se adaptar com relação aos ganhos financeiros para conseguir administrar a casa. Porque, obviamente, nem sempre a gente vai ganhar exatamente a mesma coisa. É muito difícil isso acontecer, né? Então, dependendo da profissão de cada um ou do cargo que cada um tem naquele momento de vida, um vai estar ganhando mais que o outro. Isso vai acontecer, né? E o que você sugere dentro do seu conhecimento focado mais para esse processo administrativo, para os casais poderem estar lidando melhor com isso? Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela fala para mim que ela ganha muito mais do que o marido e que o marido contribui com 25% com a renda da casa dentro do que eles calcularam, né, que seria aí útil ou viável para cada um. Como que você acha que a gente pode fazer esse processo de uma forma harmônica e saudável para o casal? Como que eles podem repartir isso? Sim, é muito importante as pessoas entenderem que as pessoas, elas lidam com dinheiro de formas diferentes, tá? Então, tem aquela pessoa que vai ser mais poupadora, que vai economizar, tem aquela pessoa que vai gostar de gastar, tem gente que é simplesmente, assim, descontrolada, vai, não porque é gastadora, mas porque não tem essa noção. Então, existem perfis diferentes e as pessoas têm que entender o que cada um tá? Para entender como as pessoas combinam. E muito disso eu falo do próprio livro do Gustavo Cerbasi, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, eu acho que é isso, né? Ele coloca muito isso desses perfis e eu acho, assim, fenomenal, porque, querendo ou não, a relação de dinheiro, como os dois lidam com dinheiro, é muito difícil e pode impactar muito em casais. Eu já vi casos que eram pessoas muito diferentes. Uma pessoa era muito poupadora e a outra era muito gastadora. Então, elas preferiam ter contas separadas, tá? Pra até um não ficar olhando muito o outro para não ter esse atrito. É uma realidade que as pessoas vão ter rendas diferentes. É muito difícil elas terem realmente a mesma renda. E, assim, eu acho que existem partes do convívio familiar que pode ser dividido igualmente e outras pode ser proporcional. Só que vai muito da conversa que os dois têm que ter, tá? Tem que ser eles têm que conversar, tem que chegar num entendimento de ambos e até para não ter incômodo para nenhum, tá? Porque as pessoas são diferentes. Tem pessoas que se incomodam de pagar menos, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que não se importam em não pagar realmente. Então, pode ter, vamos supor, uma Gabriela que super não se importa em morar com o marido e ele pagar tudo. Tem Gabriela, que seria essa Gabriela real, que eu ia querer contribuir, tá? Assim, se a renda é muito desproporcional, eu acho que vale daí fazer alguma coisa mais proporcional, assim, tipo, se você tem uma renda que é 3, 4 vezes maior que do outro, vocês podem fazer alguma coisa proporcional, principalmente porque uma pessoa com uma renda muito mais alta, ela vai querer se dar o luxo de morar num lugar melhor, ter um carro melhor, alguma coisa. Então, as pessoas têm que conversar
e a pessoa que tem uma renda menor tem que deixar claro, assim, isso não é, assim, a minha realidade, eu não posso contribuir da mesma forma, mas nós somos um casal, nós nos amamos, e se queremos isso, a gente vai ter que, né, entender isso aqui. E vai muito de cada caso realmente, porque eu sei que quando a pessoa vai aumentando a renda, ela vai aumentando o patamar de vida dela. E isso é algo que a pessoa tem que entender o controle. E vai muito para a pessoa que não tem uma renda tão alta se posicionar e colocar as limitações dela. Porque se ela simplesmente vai querer ficar acompanhando o outro, ela vai se dar mal, tá? Assim, se ela tiver que arcar com isso. E pode ser até um choque, como a gente comentou antes, das relações tóxicas, de uma pessoa tá acompanhando outra e sendo bancada, mas chegar um momento que ela vê, nossa, mas esse meu relacionamento é tóxico, é ruim, eu quero sair, mas agora eu estou acostumada com uma vida que eu não posso arcar. Então, é muito dela se posicionar. E assim, eu sinceramente acho que se você é um casal, as duas pessoas se amam, elas vão ter que entender e cada uma precisa levantar os pontos que elas incomodam, os pontos que elas não se importam, e elas decidir o estilo de vida que as duas querem ter, tá? Então, eu acho que vai muito das características de cada um e caso a caso. Perfeito. Essa questão de cada um ter um ganha-ganho, né? Acho que dentro da proporção do que cada um ganha para dividir as coisas e do quanto que eles querem arcar com a realidade que eles vão escolher, né? Então, por exemplo, você tem, como você falou, perfeito, se tem alguém que ganha muito mais e quer ter um estilo de vida um pouco mais, não sei, mais glamouroso, digamos assim, de alguma forma, vai precisar conversar com aquele parceiro ou com aquela parceira que não tem condição de contribuir de uma forma proporcional a isso, né? Então eles vão ter que achar uma realidade, né, média para eles poderem viver e cada um contribuir da forma que é possível ali dentro da renda de cada um, né? E aproveitando esse gancho do livro que você falou do Gustavo Cerbasi, você sugere algum livro ou alguns livros básicos para as pessoas começar a conhecer sobre vida financeira, sabe? Assim, olha, aqui é o mundo das finanças, é assim que funciona, é assim que a gente precisa começar a dar uma olhada, porque como a gente está gravando, falando um pouquinho para as pessoas terem um pouco mais de conhecimento, informação e começar a mudar esse cenário, acho que seria legal dar uma sugestão para as pessoas começarem a ler alguma coisa embasada, não só na internet, sabe? Que joga no Google. Não, com certeza. Qualquer livro do Gustavo Cerbasi, eu acho eles maravilhosos. Mas aqui tem 2 livros que eu gosto muito. O primeiro é O Pai Rico, Pai Pobre. Ele é um clássico, mas eu acho que ele ajuda muito, principalmente quem é iniciante, nunca teve um contato, então vai te dar essa noção do que ter uma renda maior do que seus gastos, do que é fazer um investimento. Então, acho que é muito bacana. E tem um outro que é O Milionário Mora ao Lado, tá? Eu gosto muito desse livro também, porque ele te traz alguns hábitos, tá? De pessoas realmente com, assim, ele foi escrito nos Estados Unidos, mas existe a versão brasileira, mas do que seria o rico mediano. Porque a gente sempre acha que o rico é aquela pessoa que aparece em revista, na TV, que vive de glamour, mas quando você vê o milionário médio, na real é aquela pessoa que você nem imaginava que era rica, porque ela tá tendo uma vida, o que se chama frugal. É a pessoa que não fica esbanjando, sabe o que é viver menos do que ela realmente tem, tá? Então, são essas pessoas realmente que são a maioria dos ricos, mas o que a gente normalmente não presta atenção. Então, eu acho que são vários conceitos de comportamento mesmo que são muito bacanas, eu acho que todo mundo deveria ler. Bacana. Então, gente, segue a sugestão da Gabriela para começar, para quem não tem noção nenhuma de nada, começa a ler os livros para começar a se informar, que eu acho que a gente precisa mudar esse cenário econômico que a gente está vivendo. E queria te perguntar também que conselhos que você daria para as pessoas hoje que querem começar a entender de finanças e investimentos. Então, ok, temos um livro introdutório para entender de finanças, mas se ela quer começar agora a entender de investimento, então passo 1 também para começar a investir. Então, o ideal é que para a pessoa começar a investir, ela já esteja com as finanças organizadas, não tenha dívidas, então consiga fazer o dinheiro sobrar todo mês, tá? Então vai muito agora do que a pessoa ela quer
se ela quer um material, assim, mais básico para investir, eu até indico, eu trabalho na Suno, a gente tem uma série de livros que tá na Amazon, que são os guias Sunos. Então lá eles vão falar, mas eles falam muito mais de renda variável, mas eu mesma já escrevi um desses livros, que é o Guia Suno Fundos de Investimento, e eu acho que auxilia a pessoa a entender o que é entrar numa corretora, abrir uma conta numa corretora, escolher um produto de investimento. Então, eu acho que dá uma guia, assim. Nessa questão, assim, se a pessoa quisesse realmente começar a investir em ações ou renda variável, eu iria indicar o Investidor Inteligente, mas eu ainda acho que pro cenário brasileiro não tem algum livro tão introdutório assim, porque a gente está vivendo mudanças tanto na economia brasileira muito fortes. Então eu acho que assim, os guias Suno, porque é algo que eu estou trabalhando mesmo nisso, eu acho que ajuda bastante o investidor iniciante. E qual que é o primeiro que você falou do Suno, que é mais introdutório, que você sugere? É Guia Suno Fundos de Investimento, tá? Suno Fundos de Investimento, ótimo. Então, para quem quer começar, porque assim, essa primeira sugestão que você deu dos primeiros livros, eu acho que a pessoa precisa começar a organizar a vida financeira dela. Primeiro, né? Como você mesmo falou, ver se não tem dívidas. Sim, isso mesmo. Se tá gastando menos do que ganha, tudo isso. Depois que ela conseguir fazer sobrar um dinheiro, aí ela vai começar no passo 2, que é como começar a investir. Então, é essa dica da Gabriela para a gente começar a conhecer sobre investimento. Porque tem muita gente que nem sabe o que as siglas são, né? LCI, LCA, CDB. Então, o que são, né? Um mundo, assim, assustador para quem não tem a menor ideia do que é. Então, acho que precisa de alguma coisinha, assim, para, vamos entender o que são essas siglas, o que é rendimento que tem imposto, que não tem imposto. Tudo isso é algo que, para quem não tem conhecimento, é um mar de informações. Então, acho importante a gente ter alguma diretriz válida, né? Eu falo isso para os pacientes, sobre a gente tomar cuidado com tudo que a gente joga no Google. A gente precisa buscar informações de qualidade, que são consistentes, que são científicas, tem embasamento, para a gente poder tomar decisões em cima disso, e não de coisas de senso comum, né? Então, ótima essa sugestão. Pegando mais um gancho na sua comunicação, para quem hoje está em dívida. Então, quais são os passos base para a pessoa começar a sair dessa? Então, o que ela precisa começar a buscar? Então, vai muito também da organização financeira. A gente vê que tem muita gente que às vezes nem sabe direito o quanto ganha e o quanto que o seu custo de vida é. Então, eu sei que muita gente não gosta de Excel, não gosta de nada, então eu indico, pega uma folha de papel mesmo e começa a escrever, começa a ver tudo que você ganha de renda, em outra começa a ver os seus custos fixos em casa, aluguel, luz, água, vê o cartão de crédito, quanto você gasta de alimentação, então coloca isso, sabe? Muita gente acaba evitando porque dói ver, assim, que o dinheiro não tá dando, tá? Mas a gente precisa ser cético e algo que eu sempre falo, em finanças não tem romantismo, então, gente, vamos encarar a realidade, tá? Vai lá, coloca, tudo isso, para entender se o seu problema realmente não é uma falta dessa organização básica. Muitas vezes é. Se você já está endividado com um banco, daqui a pouco não está pagando cartão de crédito, é bom você também ir pegando todas essas dívidas que você tem e organizar elas, tá? Para você começar a compreender como que você vai fazer o dinheiro sobrar mês a mês para ir pagar essas dívidas. Eu ia sugerir, assim, começar a pagar pelas dívidas mais baratas, que são mais simples, porque já vai liberando algumas. E aquelas dívidas que têm taxas de juros muito altas, tenta renegociar. Liga para o cartão de crédito, vai no banco, conversa com o pessoal, mostra seu planejamento financeiro, chega lá e conversa assim, eu tô me organizando, tô querendo mudar, vamos negociar isso, uma forma que eu possa pagar, porque quem emprestou dinheiro para você, eles querem que você pague. Porque por mais assim, que eles possam comprar juros altos, se você nunca pagar, eles nunca vão receber também. Então é do interesse. Eu acho que você ir atrás, mostrar interesse, isso ajuda a você conseguir ter aí uma negociação para poder sair de dívidas. Mas você vai passar sim por um momento em que você vai ter que se abdicar de muita coisa, mas o quanto mais você estiver focado nisso, mais rápido isso vai ser. E aí não vai virando uma bola de neve, né? Porque a tendência é essa, né?
Você tá na dívida, vai mais juros e mais juros e mais juros, quando você vê, você não consegue mais sair delas sem uma restrição absoluta, assim como você tá falando, né? Realmente, muita coisa vai ter que ser mudada para começar a conseguir sair disso. E outro ponto, falando em dívidas, emprestar dinheiro, né? Acho que é um ponto interessante que a gente vê entre amigos muito próximos, familiares. Vou emprestar para ele um dinheiro porque ele tá precisando agora e depois ele me paga. Não sei se você observa essas questões de não pagar de volta, aí os conflitos nas relações afetivas. Como que você enxerga esse lance do emprestar o dinheiro? É que aí é um problema muito mais de relacionamento. Eu vou ser bem sincera. Eu tenho quase nunca alguém vem comentar comigo esse tipo de problema, porque quando você toma essa questão de vou emprestar o dinheiro para alguém, você está lidando com a confiança que você tem nessa pessoa. E basicamente o quanto você pode confiar, o quanto você está disposto de pôr esse relacionamento em risco e você entender que se ela não te pagar, o que pode acontecer, tá? Eu só emprestei dinheiro na minha vida para pessoas que eu tinha certeza que se aquela pessoa não me pagar, nada vai mudar. Assim, meus pais precisando de uma grana, eu vou lá, empresto e assim, não me preocupo se me pagar, porque realmente não importa. Agora, ver aquele amigo que você não tem um relacionamento tão bom, é um dinheiro alto, se ele não te pagar pode dar um... Assim, eu preferia evitar. É muito complicado, porque a gente tá falando de relações humanas. A pessoa... Se você não tá confortável em emprestar aquele dinheiro, não empreste. Eu sei que é complicado. E muita gente vai pedir dinheiro pra gente que nem é tão amiga assim. Tem gente que vai abusar realmente, tá? Então, eu acho que é algo muito mais... em termos de dicas financeiras, não tem muito o que fazer, porque, sinceramente, é um problema, tá? E é muito mais no relacionamento humano. Da pessoa entender que ela não tem a obrigação de emprestar o dinheiro só porque alguém tá pedindo. Perfeito. E tem aquela questão, eu acho que é um ponto importante, né? Se você vai emprestar, você tem que já ter a consciência que você vai emprestar sem saber que vai voltar. Exato. Pode ser que a pessoa volte o dinheiro para você, mesmo você tendo essa relação de confiança, como você mesmo falou, mas pode ser que ela não dê conta realmente de devolver o dinheiro. Então, assim, se a pessoa vai optar por emprestar esse dinheiro, na sua mente já opte sabendo que é uma doação, né? Exato. Então, pode ser que não vai voltar mais esse dinheiro, como você falou dos pais, né? Então, se seus pais estão pedindo empréstimo, você pode saber que seus pais podem não dar conta de pagar. Então, tudo bem você ter doado esse dinheiro para os seus pais? Tudo bem, então, ok, né? Acho que são pontos importantes. Exato, assim, sempre... A minha visão sempre foi assim. Se todas as pessoas que eu emprestei dinheiro hoje, eu empresto pensando em doação. Se um dia ela me pagar, melhor. Mas se não me pagar também, não vou estragar a amizade por isso. Sabe? A gente tem que ter essa noção. Perfeito, perfeito. E como que você observa que a gente pode estar poupando, investindo, sem cortar os prazeres da vida? É muito a questão que eu comentei do a gente entender as trocas, tá? E questão de priorizar. Você ganha X. Delimita um percentual desse X, seja 10%, 20%, para você se dar esses prazeres. Mas você tem que entender que não pode passar disso. Então você tem que entender o que mais tem valor para você. Tá? Você quer realmente economizar muito mais para no final do ano fazer uma viagem? Ok, então priorize isso. O que eu vejo as pessoas, elas não priorizam, elas vão fazendo tudo, então daí não dá, gente. A gente tem que entender que a gente não pode tudo, tá? E se a gente conseguir organizar e entender, a gente vai começar assim, eu vou ter que abrir mão disso aqui. Não, mas eu quero isso aqui que é muito mais legal, então fica mais fácil também. Só que você não pode restringir tudo, porque você também tem que viver, a gente tem que ser feliz, a gente tem que aproveitar a vida. Só que o limite, né? A gente entendendo como se dá trocas, a vida fica muito mais fácil.
Perfeito, perfeito. Então não precisa anular as interações sociais, os momentos de estar junto, né? Mas você vai dosar se naquele mês você tá podendo fazer isso, senão você vai ter que esperar só no outro mês e assim sucessivamente. Então fazer com consciência, né? Então organizando dentro do que você recebe. Porque muita gente faz o processo oposto, né? Gasta com o lazer e daí vê o que sobra para pagar as contas. Exato, exato. Oposto, né? Então acho que isso acaba gerando todos esses prejuízos. E seguro de vida, na sua opinião, vale ou não vale? Então, para mim, vale, porque, assim, sabe, é o limite, a pior coisa que pode acontecer. E principalmente se você tiver pessoas que dependam de você financeiramente, tá? Então, eu acho que é importante, sim. É uma questão que vai além do cálculo matemático, sabe? Eu prefiro gastar um pouco mais e não ter o risco dessa probabilidade. Perfeito, perfeito. Então é algo que vale a pena a gente separar um dinheirinho todo mês para poder guardar, né? Para poder investir de alguma forma. Perfeito. E como que a gente avalia qual o local ideal para a gente aplicar o dinheiro que a gente quer investir? Por exemplo, você falou muito bem sobre isso, os bancos, as corretoras. Então, como é que a gente pode buscar e entender como cada uma funciona para saber qual é aquela ideal para aquela pessoa? Então, a gente sempre indica, a melhor é buscar uma corretora que não cobre muitas taxas, não tenha muitos custos. Tem várias na internet que são super seguras, XP, Rico, Isinvest, Modal Mais, Orama, BTG. Então tem várias corretoras que você pode buscar. E dentro de lá existem vários tipos de investimento. Renda fixa, renda variável, fundos de investimento. E é muito mais de você entender o seu perfil e para que você quer esse investimento, tá? As pessoas têm que entender que existe uma parte do seu dinheiro que você quer guardar para algo mais de curto prazo. Você quer fazer uma viagem, você quer trocar de carro. E existe o longo prazo, que é uma questão da sua aposentadoria, sua independência financeira, tranquilidade, tá? Então, todo esse dinheiro mais de curto prazo, você tem que deixar no investimento mais seguro, tá? Um fundo de investimento de renda fixa, alguma coisa mais nesse perfil. Longo prazo, você pode arriscar um pouco mais, mas claro, se for o seu perfil de investidor, você tem que entender que algumas pessoas são conservadoras, outras são mais agressivas nos seus investimentos. E muito disso está vinculado ao quanto a gente conhece do mercado, né? Então eu acho que realmente todas as pessoas elas começam conservadoras porque elas têm medo. A gente normalmente tem medo do desconhecido. Então, comece investindo em renda fixa, naquilo que você entende ser mais seguro e busque entendendo e conhecendo o mercado para você conseguir ir para um nível além. E se você não quer ser investidor de ações, alguma coisa assim, tá tudo bem. Você não precisa ser. É só buscar o conhecimento, ler livros sobre o assunto, porque a nossa vida, por mais que para algumas pessoas que podem estar nos assistindo, a finança não é tão interessante para mim, mas é um dos pilares da vida, né? Então finanças, saúde, relacionamentos, existem vários pilares que a gente, querendo ou não, a gente precisa desenvolver eles para o todo estar em equilíbrio. Então, busque, assim, mesmo que sejam conceitos básicos de finanças, busque esse tipo de informação, que daí você vai começar a criar um conhecimento financeiro e entender. Não é tão complicado, mas, assim, jogar todo o conhecimento financeiro que a pessoa precisa ter nesse único momento é muita coisa. Então, o que eu recomendo é a pessoa buscar realmente esse tipo de informação. Eu acabo recomendando um pouco o meu trabalho nas redes sociais. Eu trabalho na Suno, a gente faz muita coisa de educação financeira. Você pode entrar no site da Suno no Google, Suno Research. Lá a gente tem um monte de artigo gratuito para você estudar. Então é muito da pessoa estar buscando esse tipo de informação. Perfeito, perfeito. E fazendo gancho com essa pergunta, falamos de aposentadoria, né? Nós falamos sobre todo esse processo que veio social, né? Do que era, hoje até pessoas quererem delegar para os filhos a responsabilidade do sustento para um período aí já mais de idade. Dentro hoje do nosso Brasil, o que você entende hoje que seria assim mais saudável a nível de investimento para garantir uma aposentadoria mínima? O ideal mesmo é você ter diversificação.
Você ter diversos tipos de investimentos distintos. Tem um pouquinho em renda fixa, um pouquinho em renda variável. Você pode ter fundos de investimento. Eu acho que principalmente para aquela pessoa que não quer se envolver tanto e escolhendo seus investimentos, ter aí alguns fundos de investimento bem geridos, que até no livro que eu recomendei vocês podem entender um pouquinho mais, já ajuda muito. As pessoas têm que entender que elas vão ter que cuidar do seu dinheiro para ser a sua aposentadoria, tá? Que a gente não vai ter o governo para nos bancar, e a gente não pode depender de outro, né? A gente não pode depender de filhos. Então eu acho que a gente tem que entender isso, a gente tem que buscar informações sobre finanças para entender que a gente precisa cuidar do nosso dinheiro, entender sobre o nosso dinheiro para garantir o nosso futuro. Perfeito, perfeito. E dentro da sua concepção, assim, de hoje, né? O que você acha que são os hábitos financeiros mais prejudiciais do brasileiro hoje em dia, que a gente precisa mudar? Eu acho que é muito do imediatismo, de não pensar tanto a longo prazo. O brasileiro, ele tem esse jeitinho positivista, que vai dar tudo certo, vou dar um jeito, mas não, gente, o vai dar um jeito não é um planejamento. O vai dar um jeito não tem prazo, não tem número, não tem data, não dá, tá? Então eu acho que a gente, por mais que o brasileiro seja um povo muito feliz, a gente acaba pecando nisso. E eu acho que esse é um dos grandes problemas reais. Perfeito. E acho que para a gente fechar, eu vou aproveitar um gancho com o momento de vida que a gente está vivendo hoje, né? Acho que você está em quarentena como eu estou atendendo de casa, seu trabalho acredito que te possibilita esse home office. O meu Sim. também possibilita esse home office, né, de atender os pacientes online. E hoje, talvez a gente pensar um pouco sobre a importância, não só da nossa educação financeira, mas também sobre essa reserva de emergência, justamente com a queda de tudo que está acontecendo, muita gente perdendo dinheiro, obviamente que a gente não sabe até onde vai tudo isso, né, tá tudo muito desconhecido, muito oscilante o tempo todo. Então, assim, que recado que você acha que é importante a gente dar para as pessoas, justamente para a gente entender sobre que a gente está suscetível a esses desastres o tempo todo, de formas diferentes, às vezes um desastre mais individual, alguma coisa que uma pessoa esteja passando naquele momento e que leve a ela a necessidade de ter uma reserva, de ter um dinheiro para conseguir organizar até melhorar tudo, e para as pessoas que estão passando por um desastre geral, né? Então todo mundo está passando por isso sem saber o que vai acontecer. Então, qual que é a real importância não só da reserva de emergência e da educação financeira para nós nesse momento? Então, a gente tem que entender que imprevistos acontecem. E eles acontecem com muita frequência. Mas a gente não lida com eles, a gente não se prepara para eles. A gente deixa eles serem imprevistos. No momento que a gente se prepara, a gente entende que eles vão acontecer, não se sabe quando, não se sabe a que magnitude, a gente torna esses imprevistos previstos, tá? Então, o carro estraga, as nossas coisas estragam, a gente é roubado, acontece, gente, e é o tempo todo. Então a gente tem que se planejar para sempre ter um dinheiro guardado, que a gente chama de reserva de emergência, tá? Você pode dar o nome que você quiser. A gente pode até ser um pouquinho mais drástico. A gente pode ser demitido. A gente pode acontecer várias coisas, tá? Então é muito importante as pessoas entenderem que elas devem ter esse dinheiro guardado. E quanto? Pelo menos uns, 6 meses do custo de vida. Lembrando, não é só a renda, é seu custo de vida. Você deveria ter um custo menor do que a renda, tá? Então, ai meu Deus, mas é muito, Gabi, não sei. Se você não tem isso guardado, você nem deveria começar a pensar em investir seu dinheiro, tá? Porque é aquilo que vai te dar segurança. Eu vejo agora, nesse momento de crise, muitas empresas, elas ou reduziram a jornada de trabalho, acabaram reduzindo salários, porque isso acaba... Pessoas vão ganhar menos, mas você também diminui demissões. Então, muita gente é autônomo. Meus pais eram comerciantes, eles não iam poder vender agora, eles não iam ter dinheiro. Não porque a loja quebrou, foi demitido, mas por algo que ninguém nunca imaginou que está acontecendo. Então a gente tem que estar preparado para isso, tá? Então é por isso que eu acabo comentando que é sempre muito importante você ter esse dinheiro guardado. Eu vejo hoje, eu até gostaria de
dar uma dica aqui extra. A gente tá numa situação complicada, eu sei que muita gente às vezes pode estar, nossa, eu não vou ter renda suficiente. Vamos tentar, gente, se reinventar nesse momento. Eu sei que não é fácil, não tá sendo fácil para ninguém, mas busca soluções na internet, busca alguma coisa que você possa fazer. Você tem como prestar um serviço online, você tem como mudar um pouco o tipo do seu trabalho. Então, acho que a gente pode tentar ser criativo, converse com amigos, pense alguma coisa, ou até mesmo para vocês como comunidade se ajudarem. Não tá fácil para ninguém, mas eu acho que se todo mundo trabalhar junto, lutar junto, a gente consegue ter assim a gente consegue todo mundo passar por esse momento da forma mais positiva possível. Perfeito, perfeito. Acho que tudo isso vem para a gente aprender muitas coisas, né? Acho que estão diversos valores embutidos nisso: educação financeira, educação social, empatia, né? Acho que vem tanta coisa dentro dessa mudança drástica que eu falo que é uma guerra invisível que a gente está passando, né? É biológica, então a gente não vê, Exato. não está diante dos nossos olhos, então a gente não sabe se está aqui, se está lá, o que vai acontecer, como que vai ser tudo daqui para frente, mas a importância do aprendizado da gente estar tendo nesse momento agora com todos esses setores da nossa vida, né? Então, o quanto que a gente também tem a resiliência para lidar com tudo isso, você mesmo falou, são cenários não previstos, né? São imprevistos, então trabalhar também o nosso processo de, a partir do momento que a gente tem a nossa organização financeira, emocional, seja lá o que for, quando chegam situações como essa, não significa que a gente não sinta, mas a gente consegue administrar de uma forma mais saudável, né? Então, Exato. Às vezes os pacientes me perguntam, você não tá sentindo? Eu falei, não, eu estou sentindo, assim como você tá sentindo, como todo mundo tá sentindo, mas como é que você vai lidar com isso? Se você for lidar com pânico, o seu corpo não só não vai te ajudar a pensar, mas vai te ajudar a padecer mais rápido. Então, isso não vai ajudar, né? Então, a gente tendo uma organização emocional com relação a isso, a gente lida com mais leveza. E eu acho que é isso que a gente tá precisando, de informação, né? Sabedoria, pra gente poder ser resiliente nessas situações, independentemente do setor. Legal. Gente, quero agradecer Master da Gabriela. Foi muito bacana de hoje. Espero que você possa outras vezes contribuir aqui. Eu acho que essas inter-relações e intertrabalhos são muito importantes. Eu tive na semana passada com uma neurologista falando de dor crônica, né? Já falei sobre um infectologista com tudo que está acontecendo até antes de coronavírus. Então, acho que quanto mais os profissionais também trabalharem juntos, a população toda se beneficia, né? Eu aprendo com você, você aprende comigo, então a gente passa a ser uma sociedade com um pouco mais de conhecimento, trabalha melhor e vive melhor. Então, assim, eu sou uma pessoa que falo, quem quiser entrar em contato e falar, eu falo com todo mundo, eu dou atenção para todo mundo da forma que é possível, porque eu acredito que a gente pode contribuir sempre de alguma forma, né? É óbvio que tem os trabalhos que são individuais, eu acho que tem coisas que só você conhecendo a pessoa para poder auxiliá-la um pouco mais cirurgicamente, um pouco mais especificamente, né? Mas algumas informações básicas para a gente começar a trabalhar e começar a mudar esse cenário, a gente pode contribuir de alguma forma. Então, eu quero te agradecer muito por você estar aqui, por você se disponibilizar do seu tempo, ainda mais agora, que eu imagino que o seu tempo deve estar assim, mega apertado, você tem que estar acompanhando tudo que está acontecendo o tempo todo, né? É a sua área de trabalho. Sim. E queria te pedir para você deixar aqui para o pessoal os contatos das suas mídias sociais. Então, YouTube, Instagram, se você tiver algum e-mail, te perguntar também, inclusive, aproveitando a super oportunidade, acho que as pessoas podem achar um viés nisso, você falou do seu trabalho na Suno, se você pode também oferecer consultoria pessoal, né, para as pessoas, porque eu acho que às vezes a gente precisa de alguém realmente com conhecimento direto ali para sim. Então, gente, para quem quer me seguir nas redes sociais, é Gabriela Mosman, em todas, tá? É Gabriela normal, Mosman é M-O-S-M-A-N-N. Então, eu tô no Twitter, Instagram, YouTube, tem Facebook, mas o Facebook eu nem olho muito. Meu e-mail é gabriela.mosman@sunoresearch.com.br, tá? Eu acabo não fazendo consultoria, mas a Suno tem consultorias, então a gente, como empresa, tem esse serviço, tá? Então, você pode ir lá no Instagram da Suno mesmo. Se você for no meu Instagram, vai ter o linkzinho ali. Eu tô como analista de investimentos, @SunoResearch. Você clica ali, entra em contato no chat do Instagram mesmo. É super tranquilo, a gente tem esse serviço lá.
E eu fico à disposição para quem quiser tirar dúvidas, entender um pouquinho mais de finanças. Me segue no Insta, que é o lugar que eu mais estou. Então vai ser muito, muito bacana ter vocês lá comigo. E é isso aí, gente. Que bom, obrigada mais uma vez, feliz. Gabriela. Espero aí que a gente possa gravar outros aí pontos importantes falando sobre finança e comportamento e emoções. Com certeza. E a gente se vê numa próxima aí, então. Muito obrigada novamente. Eu que agradeço. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.